Olá para você que assiste e acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua companhia. Está no ar mais um programa Cidadania. No programa de hoje nós vamos falar sobre a violência de gênero, que inclusive durante essa pandemia vem crescendo bastante. E para nós sabermos um pouco mais sobre essa questão, nós estamos aqui na Delegacia da Mulher de Votuporanga e já eu vou conversar com a delegada responsável pela delegacia, a doutora Edna Freitas. Então, no programa de hoje é um assunto bastante interessante para você ficar atento sobre esse problema e saber o que fazer caso isso aconteça na sua família, na residência de algum amigo seu ou de algum conhecido. É importante que as pessoas denunciem. Não saia daí, o programa Cidadania já está começando. O programa Cidadania de hoje vai tratar de um assunto, infelizmente, que vem aumentando nos lares brasileiros por conta da pandemia, que é a violência de gênero. Em muitas residências estão havendo casos de violência. No programa de hoje, nós vamos saber como agir nesses casos. E por isso, como eu disse anteriormente, nós estamos aqui na Delegacia de Defesa da Mulher de Votuporanga, ao lado da doutora Edna Freitas, ela que é a delegada responsável pela delegacia. Doutora, primeiramente, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania, por nos receber aqui com tanto carinho. Muito obrigado. Eu que agradeço, Danilo. Bom dia a você, bom dia a todas as pessoas que estão assistindo ao programa. Doutora, a gente falou em questão de violência de gênero. Eu gostaria, por gentileza, que a senhora explicasse para as pessoas que estão em casa o que vem a ser a violência de gênero, quais são os casos que isso se encaixa. A violência de gênero, ela é considerada uma infração aos direitos humanos. Ela é a violência de gênero porque o homem, ou até mesmo a mulher, acredita que o sexo feminino ele é mais frágil, ele é mais inferior e também tem a discriminação contra o gênero feminino. E como eu disse anteriormente, infelizmente isso vem crescendo agora durante a pandemia. Sim, isso acontece, porque a violência doméstica é um subtipo da violência de gênero, né? Dentro da família também, às vezes, há a discriminação ou há essa consideração da mulher como um ser inferior. Bem, doutora, pelo que a senhora vivencia no dia a dia aqui na delegacia, quais são as principais causas disso? Até então, nós tínhamos assim muita violência psicológica, as ameaças, as perseguições, mas agora nós temos percebido que aumentaram também a violência física. Não só aquela que deixa lesão, mas também aquela agressão que não deixa, a vias de fato e a lesão corporal. Bom, em relação à lei, o que a lei protege nesses casos? O que a lei diz? A lei protege qualquer violação à integridade física, psicológica, patrimonial, sexual, qualquer violação dos direitos da mulher. Em relação às penalidades, o que isso pode acarretar para a pessoa que violentar? É importante, Danilo, a gente salientar quais são os tipos de violência. A violência, por exemplo, emocional, aquela que é contra a dignidade da mulher. O xingamento, a ofensa, que às vezes a mulher nem percebe que essa violência está ocorrendo com ela. Um marido que xinga, que distrata, que maltrata. Então, essa violência ela é muito difícil de ser caracterizada e a mulher nem percebe. A outra violência também muito importante é a psicológica, que às vezes a mulher também não detecta. Aquele marido controlador que não deixa ela sair, quer saber para quem que ela está ligando, não deixa o telefone ter senha, ele quer observar tudo, não permite que ela vá sozinha na casa dos familiares, dos amigos. Então, a mulher tem que perceber que isso daí é uma violação dos direitos dela e que isso também cabe alguma providência. Então, quando a mulher se sentir constrangida, ela tem que procurar os órgãos, seja o CRAM, a Delegacia da Mulher, para que ela seja orientada sobre os seus direitos.
O que cabe em todos esses casos? Cabe uma medida protetiva, que garante à mulher a separação do agressor, para que ela possa se fortalecer e que ele tenha algum tipo de penalidade. A senhora, como delegada, pela sua experiência, que análise a senhora faz de alguns anos para cá da evolução das leis ou das medidas que vêm sendo adotadas para proteger as mulheres nesse sentido? Houve uma grande evolução. Até então, né, tinha aquele ditado que em briga de marido e mulher não se metia a colher. Mas agora a própria sociedade tem percebido que cabe sim as pessoas meterem a colher, e nós temos recebido denúncias de vizinhos, de pessoas próximas à mulher. E houve uma evolução das leis, né, para garantir os direitos das mulheres. Um grande avanço, por exemplo, foi a prisão do descumpridor da medida protetiva. E também a lei do feminicídio, né, que aumentou a pena nos casos de homicídio por ser uma questão de gênero. Vamos fazer agora um apanhado da questão do perfil, e a gente vai fazer isso por tópicos. Começando, por exemplo, homens. Quais são os perfis dos homens que cometem a violência? São todos os homens, certo? Qualquer homem pode cometer a violência. Então nós temos desde adolescentes que agridem as namoradas, até casais que estão casados há mais de 50 anos e a mulher vinha sofrendo violência e nunca registrou. Mas assim, o alcoolismo e o uso de substância entorpecente também são fatores, né, que ajudam no aumento dessa violência. O homem, às vezes, ele não tem coragem de fazer alguma coisa quando ele está sóbrio, mas agride. Então a mulher vem aqui e fala assim: mas meu marido é um bom marido, um bom pai. O problema é só quando ele bebe. Mas quando ele bebe? Às vezes o homem bebe só final de semana, mas às vezes o homem bebe todo dia. E aqui nós trabalhamos em rede, na DDM. Então nós temos uma rede de proteção. Por exemplo, quando é um caso de alcoolismo, a gente encaminha esse agressor para a associação antialcoólica para um acompanhamento. E, no geral, todas as mulheres vítimas de violência são encaminhadas para o CRAM, porque o CRAM faz um trabalho de empoderamento da mulher, para que ela não só denuncie, mas que ela tenha a capacidade de levar aquele procedimento em frente. Porque até então muitas mulheres elas registravam e voltavam no dia seguinte, por causa do vínculo de dependência afetiva e econômica do agressor. E esses homens, a senhora citou a questão do perfil, são pessoas, no caso dos homens ainda falando, são pessoas mais de baixa renda ou de todas as classes sociais? Como é que é? São de todas as classes sociais. O que acontece? As mulheres de uma renda mais elevada, elas têm vergonha de procurar a delegacia de polícia, porque são conhecidas na sociedade. Então, elas se sentem constrangidas. Mas agora nós já percebemos que algumas mulheres também têm procurado. Falando agora a questão do perfil das mulheres que sofrem essa violência, que você teria para nos dizer? São todas as mulheres, de toda a faixa etária, de toda a condição social, de todo o nível escolar, entendeu? Mas assim, a gente percebe que existe um ciclo de violência. Aquelas mulheres que viveram num lar onde havia agressividade, elas são mais passíveis de sofrer a violência. Por quê? Às vezes a mãe era agredida e não tomava providência. Então essa mulher acha que é uma condição normal a agressão dentro do lar. O homem também, que viveu num lar onde havia agressividade, ele também tem uma tendência a ser mais agressivo. E o interessante aqui, por exemplo, nós temos mulheres que elas vieram aqui na delegacia, vítimas de agressão por parte de um determinado homem que coabitava com ela. Teve ocorrência, esse fato foi apurado, o casal se separou. A mulher volta, depois de alguns meses, vítima de violência em um outro relacionamento. Então, assim, a gente vê que tem fatores familiares que levam a essa agressão. Doutora, a gente falou até agora da questão da violência que a mulher sofre, né, do perfil dos homens, né, que agridem essas mulheres, mas nós não podemos nos esquecer também, né, a grave consequência que isso traz para os filhos, né? Sim, o filho que vive essa violência, consequentemente, ele vai ter algum trauma.
tanto assim no futuro para se tornar uma pessoa agressiva, como se tornar uma pessoa vítima de agressão que não tome nenhuma providência. Inclusive, a gente sabe, né, que essas crianças que visualizam essas situações, né, como a senhora disse, podem crescer crianças muito problemáticas. Sim, muito problemáticas. Crianças agressivas ou introspectivas também, né? E esses casos de brigas de casais com os filhos, é comum a senhora notar aqui no seu dia a dia, nas ocorrências que existem? Existem sim. Não tem nada assim pior do que você estar de madrugada num plantão e chegar uma família onde teve agressão e vem aquela criança ali meio perdida, sem saber o que aconteceu, né? Vendo o pai e a mãe, porque existe vínculo de afetividade, tanto com o pai quanto com a mãe. E muitas vezes essas crianças também são vítimas de agressão dentro de casa, né? Às vezes elas tentam impedir o pai de agredir a mãe, outras vezes o pai está alcoolizado e agride a família toda. Bom, voltando um pouquinho no nosso bate-papo do início do programa, que a gente falou tem a questão da pandemia, as pessoas estão mais dentro de casa. A senhora vem percebendo realmente esse aumento de ocorrências por conta das pessoas estarem mais dentro de casa mesmo? Na delegacia, nós constatamos que houve uma pequena diminuição no número de registros. Nós temos atendido mais assim medida protetiva, caso mais grave de lesão corporal. As outras vítimas, elas são orientadas a registrarem pela internet. E não houve assim um grande aumento de registro. Também tem o 180, denúncia anônima, né, que o Disque Ouvidoria, eles encaminham todas as ocorrências e nós vamos atrás das vítimas para pedir se ela tem interesse na medida protetiva. Até essa semana teve um caso que veio encaminhado uma ocorrência, nós ligamos para a vítima, ela estava passando por atendimento na Santa Casa, a funcionária foi até lá, ouviu a versão dela do fato e nós pedimos a medida protetiva. Então, assim, toda denúncia que é feita, nós apuramos. E se for o interesse da vítima, a gente pede a medida protetiva. Mas não houve um aumento, pelo menos não foi perceptível aqui. E eu conversei com algumas amigas também de outras DDMs e elas também não constataram esse aumento no número de registros. E nós não acreditamos que seja por conta da mulher estar dentro de casa com o agressor e não ter condições de fazer, porque hoje existem muitos meios. Certo. Doutora, só para que as pessoas que estão em casa assistindo a senhora possam ter uma noção melhor, eu gostaria que a senhora falasse para a gente em detalhes, de modo geral, né? A gente sabe que cada situação é uma situação. Vamos supor, no caso, a mulher vem aqui, ela conversa com a senhora, que o marido vem agredindo, ou tem problema com os filhos, tal. Como é que funciona na prática um trabalho de vocês, né, de poder estar investigando isso tudo até chegar num caso máximo, às vezes de uma prisão? Como é que funciona todo esse processo para as pessoas puderem entender? Uma vez registrado o boletim de ocorrência, a vítima vai informar se tem testemunha, se não tem. E também se essa violência deixou alguma marca, né? Se ela tem uma lesão corporal, ela é encaminhada para o IML, ela passa por exame de corpo de delito. Instaurado o inquérito policial, nós vamos ouvir as testemunhas que foram arroladas, anexar os laudos, verificar se, quando ela não tem, se tem algum vizinho próximo que ouviu, que houve, né, algum tipo de agressão. Apurado isso, é feito um relatório e encaminhado para o judiciário. Lá, o promotor vai analisar as provas obtidas e vai oferecer denúncia ou solicitar que sejam produzidas mais provas. Mas o que existe de interessante é que quando a mulher vem e ela sente que pode ter uma consequência, o direito que ela tem de pedir a medida protetiva, que garante o quê? Que a mulher possa ser afastada do lar, se for do interesse dela, ou que o agressor seja afastado do lar, certo? É uma opção dela. Se ela achar também que, mesmo ele afastado, que pode haver uma morte, por exemplo, a gente tem uma parceria com o CRAM, onde vai ser solicitado um abrigo fora da cidade para essa mulher, até que os fatos sejam apurados. Às vezes a mulher fica naquela dúvida, mas eu trabalho, eu vou perder meu emprego? Não. A medida protetiva, ela garante, por lei, que o vínculo empregatício da mulher não é quebrado enquanto não houver o julgamento daquele processo. Então, se ela estiver trabalhando, o vínculo empregatício vai ser mantido se ela tiver necessidade de sair da cidade.
Doutora, nós falamos até agora da questão do homem violentar a mulher. Já houve alguma ou algumas ocorrências aqui que a senhora vivenciou de homens reclamarem que as mulheres violentam eles de alguma forma? Sim, teve, só que nós não apuramos aqui, né? É apurado em outra delegacia, que é uma delegacia de defesa da mulher. Mas aqui, em vários casos, nós temos, sim, inclusive mulheres que foram autuadas em flagrante por terem agredido homens, fato que eu atendi no plantão policial. Então, isso realmente acontece? Acontece sim, não é tão raro, não. Tá. Fazendo uma análise agora pelo tamanho da nossa cidade, né? A senhora acha que o número de casos que existem em Votuporanga, das denúncias que a senhora recebe, das pessoas que procuram a senhora, esse número é considerado, entre aspas, normal, está abaixo do normal por conta do tamanho da cidade? Como é que a senhora analisa esse sentido? Eu analiso que é muito alto o índice de violência na nossa cidade. Isso comparado com Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, com outras cidades que eu tenho amigas que trabalham, certo? Aqui em Votuporanga, por exemplo, eu tenho mais do que o dobro de ocorrências do que tem em Fernandópolis. Tenho mais ocorrência do que eu tenho uma amiga assim, em Bebedouro, comparado pelo tamanho da cidade. Então, o índice de violência aqui em Votuporanga é alto. Mas eu também não sei te falar, Danilo, assim com precisão, se o índice de violência é alto ou se o número de denúncias é muito grande devido a esse trabalho de rede e de conscientização das campanhas que são feitas, certo? Então, talvez as mulheres aqui se sintam mais encorajadas a denunciar do que em outros locais. Aí, nesse caso, ficaria difícil também a senhora falar alto porque as causas são principais essa e essa. É difícil eu falar, não tem assim por que seria a causa. E para a gente estar finalizando nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora detalhasse, por gentileza, falasse um pouco mais sobre a importância da mulher criar coragem, denunciar, de que forma que ela pode fazer isso, por favor, da importância disso. O ciclo da violência só pode ser quebrado se houver uma denúncia. O crime é apurado e essa mulher é acompanhada pelo CRAM, onde ela vai narrar o que vem acontecendo, ela vai se sentir empoderada para dar prosseguimento. Se ela não denunciar, ninguém vai tomar conhecimento disso e essa violência vai continuar, porque existe aquele ciclo. O agressor agride, se arrepende, pede perdão, ela perdoa, ele agride de novo. Então, se ela não tomar coragem de denunciar, esse ciclo nunca é quebrado. E nesses casos que a senhora mencionou, a senhora tem para nos informar, por acaso, se a consequência de tudo isso, lá no fim, acaba sendo a separação ou não? A intenção da Lei Maria da Penha não é separar o casal, é separar a violência entre o casal. Então, nós temos vários casos que houve a separação do casal, mas vários casos em que não houve mais violência e o casal continua junto. Tá certo. Para finalizarmos então, doutora, eu gostaria que, por gentileza, que a senhora deixasse para as pessoas que estão nos assistindo o endereço da Delegacia da Mulher, o telefone, as formas de contato, por favor. A forma melhor para denunciar é através dos telefones da nossa delegacia, 3423-3300, 3421-7526. Também o Disque Denúncia 180. E comparecendo aqui na nossa delegacia, que é na Rua Bahia 3055. Também existem os canais da Polícia Civil, registro de boletim de ocorrência eletrônico, que é encaminhado para cá para apuração. Não deixem de denunciar, registrem a ocorrência que todas serão apuradas. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre essa questão da violência de gênero. Nós vamos conversar daqui a pouco lá com o pessoal do CRAM. Não saia daí, o intervalo é bem rápido, eu aguardo você. Voltamos com o programa Cidadania. No bloco anterior, nós estivemos na Delegacia de Defesa da Mulher, conversando com a doutora Edna de Freitas, ela que é a delegada. Nesse segundo e último bloco do programa, nós estamos aqui no CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Aqui ao meu lado está a coordenadora do CRAM, a Kelly Kamikawashi.
da qual, antes de mais nada, agradeço a sua participação no programa Cidadania. Muito obrigado por você estar participando com a gente hoje. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder trazer alguns dados e algumas informações para a população, né, de Votuporanga e toda a região. Kelly, primeiramente, eu gostaria que você falasse para as pessoas o que vem a ser o CRAM, qual que é a função do CRAM? Olha, a gente utiliza essa abreviação, né, mas é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Nós atendemos especificamente mulheres que sofrem violência de gênero, seja no âmbito doméstico quanto no âmbito público, né? Nós vamos trabalhar o fortalecimento dessa mulher e a autonomia para que ela consiga superar a situação de violência. Bem, e qual que é a situação atual nesse sentido? Agora, por conta da pandemia, a gente sabe que muitos homens estão em casa por conta do coronavírus e a gente tem visto por aí o aumento da violência. A situação em Votuporanga, qual é? Olha, em Votuporanga, como no modo geral no país todo e no mundo todo, as denúncias elas diminuíram, só que a gente sabe que essa não é a realidade do que está acontecendo dentro dos lares, principalmente dos lares, porque com o isolamento social as mulheres elas tiveram menos acesso às delegacias, seja pela falta de mobilidade urbana, seja por meios tecnológicos, porque muitas delegacias estão funcionando online também. Ou seja, pelo fato da pessoa que pratica a violência estar lá dentro do ambiente doméstico, que impede que elas realizem a denúncia. E esse isolamento social também trouxe a dificuldade no sentido dessa proximidade com a família, com os amigos, com os vizinhos, que são as pessoas próximas que participam dessa rotina familiar em muitos casos. Então, não tendo essa participação, a violência ela começa a se tornar muito maior. Independente da pandemia, quais são os principais tipos de ocorrências e, na sua opinião, o que vem gerando isso? Olha, em 2019 nós tivemos um grande número de violência física, né? E em 2020 isso se tornou um pouco maior a violência psicológica. O que acontece? A gente identifica que com esse isolamento social, esse contato muito mais intenso e por um período maior entre os familiares, começou a gerar essa dificuldade dentro da família, né? Então, a gente identifica que, mesmo que a mulher tente realizar a denúncia, a dificuldade ela vem exatamente por conta dessa proximidade. E essas ocorrências, como eu disse, na sua opinião, elas são fruto de quê? Por causa do álcool, por causa das drogas ou por conta de quê? Olha, também tem histórico dessas famílias que sofrem, dessas mulheres que sofrem violência, histórico abusivo de álcool e drogas, mas também essa proximidade que a pandemia trouxe e obrigou as famílias a terem esse convívio por um tempo muito maior entre elas, né? E o que a gente identifica também é que, independente da pandemia, a questão da busca pelo poder dentro da família é que vai determinar quem que vai mandar na relação. E isso gera muitas vezes a violência de gênero. Que a gente verifica que o machismo e o patriarcado ele contribui muito para a violência de gênero, porque quem obtém o poder maior é quem vai conseguir mandar naquela relação familiar. O que você teria de números para passar para a gente, para que as pessoas que estão em casa possam ter uma noção do que aumentou, do que diminuiu? Olha, o que a gente verifica é, por exemplo, que dentro aqui da unidade, a média de 80% dos casos que a gente atende estão divididos entre violência física e psicológica. Então, para esse ano, a gente está com a violência física, até o mês agora de julho passado, de 41,8%. A violência física e a psicológica, 42,6%. Então, elas estão páreas, né? Estão praticamente no mesmo patamar. Só que esse ano realmente subiu a violência psicológica e a pandemia contribuiu muito para isso também. Algum dado, algum número ou outros números curiosos para a gente poder estar citando? Então, até de janeiro a julho, nós atendemos a média de 1.969 mulheres. Então, a média no mês de mulheres atendidas aqui na unidade foi de 283 mulheres. A gente sabe que não é um dado real, porque existem muitas mulheres que não denunciam, independente da pandemia. Muitas não denunciam. Então, a gente sabe que esse número é grande e que ele pode se tornar ainda maior e vai se tornar maior principalmente pós-pandemia, que aí as denúncias, as mulheres vão conseguir denunciar. Então, esse aumento ele vai ser muito mais próximo da realidade no pós-pandemia.
A lei da Maria da Penha ajudou? Ajudou e muito. É uma lei extremamente importante, porque a gente sabe que em uma sociedade em que determinada situação não favorece um público minoritário, a gente precisa-se de leis para que seja o acesso equânime, né, a direitos, bens e serviços, e no caso das mulheres, ao direito de igualdade, né? Mas, infelizmente, ainda muitos homens não têm medo da lei. Não, muitos homens ainda não têm medo, porque a gente sabe da dificuldade da política de segurança pública. Faltam-se agentes públicos suficientes para que a lei funcione, né? A lei no nosso país, infelizmente, ela é demorada, mas as mulheres precisam procurar os seus direitos, porque só assim ela vai conseguir efetivar aquele direito que é garantido por lei através da Lei Maria da Penha, que inclusive no último dia 7, né, a gente está com 14 anos da Lei Maria da Penha, então é um importante instrumento de defesa dos direitos das mulheres. Bom, como é que funciona o processo? Vamos supor, a mulher vem aqui, faz uma reclamação que o marido está agredindo e tal, daí para frente, como é que é feito esse processo? Olha, nós fazemos todo o trabalho de orientação da mulher, seja na esfera jurídica ou dentro do âmbito social. Porque, assim, a mulher, o que a gente vai poder fazer aqui é fortalecer essa mulher para que ela procure os seus direitos. E como muitas não têm acesso à informação, nós detemos essas informações e nós repassamos para elas, encaminhamos para os locais específicos de atendimento à mulher, para que ela tenha seus direitos garantidos, né? Como, por exemplo, a Delegacia de Defesa da Mulher. Isso, a Delegacia de Defesa da Mulher. Muitas vezes elas nos procuram diretamente. A gente diz a importância de fazer a denúncia e registrar o boletim. Tá certo. Para encerrarmos o nosso bate-papo, eu gostaria, por gentileza, que você deixasse o endereço, o telefone e quais são os dias e horários de funcionamento aqui do CRAM. Olha, a gente funciona de segunda a sexta-feira, né? Como somos um órgão público da Prefeitura Municipal de Votuporanga, de segunda a sexta, das 7h30 às 5 horas da tarde. Aqui, qualquer horário que vier, vai ter uma equipe técnica para atendimento. Não fecha para o almoço. Não fecha para o almoço. E fica na Rua São Paulo, 2959, e o telefone é o 3423-5367. O importante nesse momento é ligar antes para a gente agendar um atendimento, para a gente evitar que várias pessoas venham ao mesmo tempo aqui na unidade. Kelly, mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui no CRAM e trazer essas informações importantes para as mulheres que estão te assistindo. Muito obrigado. Obrigada a todos, né? E que vamos fazer a denúncia, né? Seja na Delegacia da Mulher, no Disque 180, que é muito importante, ou liga aqui na unidade para agendar um atendimento para a gente fazer as orientações. Ok, obrigado. Está aí, portanto, né, você conferiu o trabalho importante do CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Então, você que tem algum problema, mesmo que você seja um vizinho aí, denuncie, porque violência contra a mulher, aliás, nenhum tipo de violência nunca é bem-vinda. Então é importante as denúncias. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, a sua audiência e eu te espero no próximo programa com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania. Obrigado e até lá.